Jungle on the track. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ou bem-vindes, por que não? O podcast que vocês estão ouvindo agora é uma singularidade em meio a esse mar de outras opções que existem por aí, desenvolvido especialmente para essa semana do projeto de extensão Didascálico, do IFSC de São José. Aqui a gente pretende discorrer a respeito de algumas ideias e impressões sobre como anda a nossa cabeça, nossa autopercepção nesse estranho cenário de pandemia. Quais são as possibilidades? Apesar dos pesares, esse momento precisa ser interpretado necessariamente como ruim? Bom, para tentar trazer uma luz a essas questões, temos aqui no programa a presença do estudante Andreas Vicente dos Santos, e segundo ele, hoje um bom dia para salvar vidas, a presença do João Vitor de Lima, este que vos fala, que assim como o Andreas é também um aluno do IFSC, e que, se Deus quiser, será um futuro aprovado no Enem. E Fernanda Carolina Dias, formada em Pedagogia pela UDESC e psicóloga pela UFSC, mestre em Educação também pela UFSC, grande apreciadora e apaixonada por praia, por nascer e pôr do sol e por conversar com pessoas. Atualmente pedagoga da Coordenadoria Pedagógica do IFSC Campus São José. Então, para começar essa discussão, eu gostaria de expor primeiramente um dado. Eu li uma pesquisa de um site chamado Young Minds, na verdade é uma instituição do governo britânico voltado à saúde mental de jovens e crianças, que dizia que 81% dos jovens viram a sua saúde mental piorar durante a pandemia. E aqui no Brasil, uma pesquisa que foi realizada pelo Datafolha mostrou que entre os jovens do ensino público teve um aumento muito significativo entre março e julho de estudantes que simplesmente não sentiam vontade de estudar, que faltava motivação para manter a rotina, além de muita tristeza e um índice maior de ansiedade e irritação. Eu queria entender, Fernanda, primeiramente, o que a gente pode considerar saúde mental? E, segundamente, por que você acha que a saúde mental teve uma piora, vamos dizer assim, durante esse momento de pandemia? Bom, pessoal, eu primeiro quero agradecer, o convite de participar desse momento. Penso que é fundamental a gente ter espaços para dialogar, para pensar junto, para refletir, sobre a saúde mental num momento tão particular, tão único como o que nós estamos vivendo. E a primeira coisa, assim, a saúde mental, ela ainda é algo que fica muito em segundo plano. A gente não enxerga, a sociedade de um modo geral não enxerga a saúde mental como uma prioridade. Muitas vezes todos os mal-estares que advêm desse universo psi, digamos assim, são menosprezados, são vistos como mimimi, como coisa de gente fraca, como coisa de gente que não tem força de vontade, e não é nada disso, Então, tentando responder um pouco essa questão de vocês, responder não, que eu acho que não tem uma resposta, mas refletir um pouco sobre isso. Primeira coisa, o ser humano é, em sua origem, em sua gênese, um ser social, A gente vive em bando, a gente vive em comunidade, desde os primórdios da humanidade, Foi quando o ser humano começou a se juntar em bandos que ele evoluiu na sua espécie, Então, estar junto das pessoas é fundamental para a manutenção de seres humanos, E quando a gente faz um recorte específico da juventude, quando a gente faz um recorte específico de adolescentes, de jovens adultos, a gente pensa como todo o universo que caracteriza essa faixa etária é o universo externo, é o mundo, E precisa ser assim, é aquele momento em que a gente se volta inteiramente para fora, Então, a escola, são os grupos de amigos, são as festas, são as confraternizações, são os namoros, a descoberta de uma série de coisas que tá no ambiente externo, É isso que caracteriza toda e qualquer definição dessa faixa etária,
da juventude. Então, quando a gente passa por um período como esse que a gente está passando, que a gente retira esses jovens desse universo externo e mantém esses jovens dentro das suas casas, privados desse contato, que aí a gente tem que fazer um parênteses bem grande, né? Apesar de ser a geração em que as redes sociais, que esse contato virtual realmente fez parte do desenvolvimento, né? A geração de vocês nasceu já imersa nesse mundo digital, a gente começa a ver que só isso não é suficiente, né? Que a gente precisa de relações de contato, relações humanas, verdadeiramente humanas, né? De contato físico, de olho no olho, de compartilhamento de coisas, né? E isso a gente perdeu, né, na pandemia. E a gente colocou esses jovens em uma situação que é absolutamente artificial para eles. Diferente de pessoas um pouco mais velhas, que já têm um pouco mais de recursos internos, não que também não estejam sofrendo, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas já tem alguns recursos internos um pouco mais fortalecidos para ter estrutura para aguentar uma parada como essa, o jovem ainda não tem, né? E vai se fragilizando sim. E aí é o ambiente mais propício para que todas as manifestações de ansiedade, de depressão, de desmotivação apareçam assim de uma maneira muito acentuada, né? Alguns de uma maneira que a gente sabe que é transitória e passageira, né? Que quando terminar isso tudo, vão voltar a ficar bem, e alguns que merecem mais atenção e cuidados, inclusive, né? Cuidados de uma escuta diferenciada de um profissional da psicologia, às vezes até em situações mais severas, né? De um atendimento psiquiátrico, e aí a gente vê que a gente não tem estrutura para isso, né? A nossa rede de saúde não está preparada para atender isso, né? E aí sim a gente tem muitos jovens em sofrimento muito grande, a gente vê muitos, né? E eu acompanhando os adolescentes, os jovens, principalmente no curso integrado, eu vejo que isso é uma constante, né? Muitos estão desmotivados, sem vontade, né? Muita coisa mudou na vida. A gente está tendo que reaprender muita coisa. E solitariamente isso é mais difícil. Mas tu falaste, por exemplo, que a gente, enquanto humano, é um ser social. Eu tenho a impressão de que essa socialização, esse ser social, foi desenvolvido a partir lá do tempo das cavernas, por um processo evolutivo. Era muito mais fácil sobreviver em bando. Logo, nos, entre aspas, acostumamos a sobreviver em bando. E eu fui pensando em um futuro meio distópico, onde vai ser cada vez mais raro a interação com outros seres humanos. No sentido que hoje em dia a gente já tem, por exemplo, realidade virtual. É meio estranho dizer isso, mas quer dizer, não é tão estranho assim, mas eu imagino que daqui a algum tempo a realidade virtual vai ser talvez tão real que a gente simplesmente não consiga diferenciar. E talvez não seja mais necessário interagir com outros seres humanos. Então, enquanto espécie, será que a gente seria capaz de se readaptar a não conviver em sociedade ou a conviver muito e drasticamente menos em sociedade? João, eu vou te dizer que eu acho que a realidade virtual, mesmo que ela seja muito real, ela não te permite algumas coisas que só o contato pessoal permite. Penso que o ser humano é capaz de muitas adaptações, né? Se a gente realmente olhar para a história da humanidade, né? Quantas adaptações o ser humano já passou na sua história, né? Mas uma coisa nunca mudou, né? É a vida em sociedade. A gente pode olhar para períodos que esses bandos eram maiores, menores, mais homogêneos, mais heterogêneos, enfim, né? Mas a necessidade de estar junto sempre existiu. E a realidade virtual, ela falta coisas que só o presencial tem. O toque, o cheiro. Eu sinto falta, né? E eu escuto isso constantemente, as pessoas dizerem sentem falta do abraço, sentem falta desse contato físico. Só título de exemplo, assim. Na época pós-Segunda Guerra, teve um psicólogo que estudou orfanatos
no contexto europeu, devastado pela guerra, e ele estudou orfanatos que recebiam bebês que tinham perdido os seus pais, né, na guerra, enfim. E esses orfanatos, eles supriam as necessidades das crianças em termos de alimentação, de higiene, estava tudo ok. Porém, essas crianças adoeciam com muito mais facilidade. E aí, que conclusão que ele chegou? Essas crianças adoeciam por falta de contato físico. Esses orfanatos não tinham um efetivo suficiente para dar para esses bebês o contato físico que eles necessitavam. Então, assim, colo, o cheiro, isso é primitivo na gente. A gente precisa disso para se humanizar. Então, a gente precisa do contato físico, é algo inerente à condição humana. Se isso a gente vai conseguir se adaptar e não ter mais e deixar de ser algo necessário na vida da gente, eu sou bem descrente. Enquanto tu falavas, eu me lembrei de uma coisa. Durante essa pandemia, me aconteceu uma coisa que até então nunca realmente eu tinha sentido, que é uma certa melancolia, uma angústia que eu simplesmente não sabia de onde vinha. Eu acordava e, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu estou me sentindo dessa maneira? E era uma coisa tão imprecisa que eu simplesmente não sabia de onde vinha. Tu acha que isso tem alguma relação com o fato de não conviver com pessoas? Total, João. Relação total, né? A melancolia é um pouco isso, é uma sensação de vazio que a gente sente que não tem uma causa específica, né? A melancolia é diferente de outros quadros, de outros sentimentos que a gente tem, que levam mais para ansiedade, para depressão. Geralmente eles têm, né? A gente consegue identificar situações, assim, mas a melancolia não tem. Ela é essa sensação de vazio e que tem relação total, sim, com às vezes até com uma saudade de coisas que a gente não consegue nem definir exatamente do que é. A gente sente saudade das situações, das pessoas, do dia a dia, da rotina, né? Eu brinco às vezes assim, eu tenho saudade até de gente que eu nem gostava tanto assim, mas que a gente vai vendo quanto essas pessoas fazem parte, né, da nossa vida, da nossa história, do nosso dia a dia, e quando a gente está assim distanciado e por tanto tempo que a gente já está entrando, né, sei lá, acho que 9º mês de quarentena, e especificamente na nossa situação de escola, até os espaços a gente sente falta. Recentemente eu tive na escola gravando um vídeo, fui eu e uma colega, e entrar naquele espaço vazio me deu essa sensação de melancolia, de olhar para aquilo e dizer, não, a escola não é assim, a escola é cheia de gente, cheia de barulho, a gente escuta vozes, a gente escuta risada, a gente escuta música, a gente sente cheiros, né, de coisa assando, a gente vê coisas diferentes todos os dias, e me deu essa sensação de melancolia mesmo, né, que é essa falta que a gente sente e que é muito esperada em um momento como esse que a gente tá vivendo, né, essa sensação de sentir falta, de saudade, e às vezes a gente pode nem saber exatamente do que, não é uma saudade assim, tô só com saudade do fulano ou do Beltrano, não, a gente sente saudade de uma situação que a gente está afastado e que não está nem podendo viver, enfim, com certeza absoluta, João. Isso me lembra a frase de um grande filósofo contemporâneo chamado Neymar, que disse: saudade do que a gente ainda não viveu. Às vezes eu penso que também tem uma relação com essa quebra abrupta de rotina. Como se a gente, antes da pandemia, estivesse vivendo um ritmo e não tivéssemos tempo para olhar pra gente, para olhar para dentro de nós. E aí vem essa pandemia e ela é como aquela freada brusca que você dá quando você tá de carro e te joga pra frente e simplesmente te tira de todo o rumo. E até que ponto será que olhar pra gente não causa melancolia? Será que a gente não tá cada vez mais se conhecendo e talvez se dando conta de que a gente não se conhece? Vou aproveitar a fala da Fernanda, um pouquinho tempo atrás, mas que ela tinha falado sobre o convívio antes da pandemia, o que isso resultou em hoje em dia. O meu tema foi um pouco mais sobre o autoconhecimento do próprio corpo. Quando a gente estava na nossa rotina diária, por escola, trabalho, curso, o que seja, a gente sempre tinha uma rotina fixa. E por isso a gente não tinha um momento assim para parar, ou se tínhamos, não era um momento tão reflexivo. E agora, na pandemia, a gente refletiu muito sobre isso. A gente teve, um poder a
a mais, por conta que a gente não precisou, tipo, da aceitação das outras pessoas, coisa que a gente levava muito a considerar quando a gente não estava na pandemia. Porque, vamos supor, se a gente fizesse um corte de cabelo diferente, a gente deixasse o cabelo crescer, começasse a fazer academia, fizesse uma transformação muito grande, a gente sempre tinha um medo de ser julgado, ou algo assim, ou na maioria das vezes. Com isso, me veio uma pergunta muito forte, que foi: a pandemia, obviamente, é uma coisa ruim, porém, ela também nos faz conhecer a nós mesmos? Então, eu acho que pode, Andres, né? Quando a gente fala de ser humano, é muito difícil a gente falar de um caminho único. As situações na vida das pessoas, elas podem ser utilizadas de formas muito distintas pelas pessoas. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa passa por uma situação muito traumática na sua vida, uma doença, um acidente, alguma coisa assim, e ela usa esse momento para ganhar uma força, relativizar muita coisa na sua própria vida, transformar a sua vida, prestar atenção em coisas que ela não prestava e por aí vai. Tem gente que passa por situações semelhantes e segue um outro caminho, né? Segue um caminho da vitimização, segue um caminho do coitadismo e por aí vai. Por que isso? Porque as pessoas são diferentes, têm histórias de vida diferentes, partem de bases subjetivas muito diferentes. De novo, aqui não tem um certo, não tem um errado, né? São formas diferentes que as pessoas se relacionam com os fatos da sua própria vida. E quando a gente olha para a pandemia, sim, tem gente que está fazendo exatamente esse caminho, e que é um caminho muito belo, né? Que é um caminho muito importante de aproveitar esse momento, que, lógico, é um momento talvez único, né, na história moderna, mundialmente falando, que tem uma série de questões gravíssimas, de preocupações que são reais na vida das pessoas, de dificuldades que são reais na vida das pessoas, e aqui é importante que a gente faça essa marcação, né, porque sobreviver para muita gente na época da pandemia está sendo difícil, né, por conta de perder trabalho, enfim, então acho que é importante que a gente faça essa marcação, mas apesar de tudo isso, tem pessoas que estão conseguindo utilizar esse momento, que estão realmente mais concentradas, né, e podendo utilizar mais os seus esforços pessoais para si mesmo, para fazer coisas para si, sem se importar tanto com o que o outro vai pensar, o que o externo vai pensar, o que o colega vai julgar ou não vai julgar, né, e aí vem as mudanças, né, no corpo, vem as tentativas de tudo mais, e tem gente que não, né, tem gente que, por exemplo, assim, ó, nesse momento está tão ansioso que não consegue parar de comer, que tá comendo muito mais do que comia, que tá ganhando peso, que não tá conseguindo olhar pra isso, que tá naquela assim, nossa, eu já tô com tanta coisa na minha cabeça, eu também não quero me privar de mais isso, né? Então são movimentos que as pessoas vão fazendo de acordo com aquilo que elas conseguem, né? Dos recursos internos que elas têm. E essa questão dos recursos internos é muito importante, porque tem relação direta com a história de vida daquela pessoa, né? E eu acho que essa reflexão é bem importante a gente fazer para ninguém sair com o chicotinho aí se culpando das coisas, de que, poxa vida, eu não tô conseguindo usar a quarentena para olhar para mim, para cuidar mais de mim, para fazer coisas que eu nunca fiz. Não é isso. A pessoa faz aquilo que as condições dela possibilitam. Então, de acordo com tudo que ela já viveu na vida e com a marca desse momento e tudo mais. Mas sim, é um momento que tem mulheres que estão deixando o cabelo sem pintar, sem progressiva, que é o meu caso, né? Eu era escrava de escova progressiva há sei lá quantos anos, né? Eu não fiz esse ano, né? Tô aceitando meu cabelo como ele é, né? E curtindo isso. Tem gente que decidiu mudar os seus hábitos de alimentação, por exemplo, né? Que tinha uma rotina às vezes muito corrida, de ter que comer na rua, de não conseguir pensar muito nisso. E nesse momento tá mais em casa, consegue cozinhar, consegue, né, sentar para fazer a refeição à mesa e tudo mais, e tá aproveitando para fazer isso, para mudar esses hábitos, ou iniciar uma atividade física. Quantas pessoas que a gente viu que eram sedentárias antes
antes da pandemia, que iniciaram suas atividades físicas em casa mesmo, né? Da forma que dava, com as coisas que dava, e que agora que a gente já está num outro momento, está se arriscando, inclusive, né? Numa atividade física fora de casa. Então, são caminhos e possibilidades, mas eu acho que a grande questão é essa, assim, né? A gente utiliza os momentos que são marcantes na vida da gente. Uma pandemia, com certeza, né, vai marcar a história de cada ser humano que passou por esse ano de 2020, assim como, com certeza absoluta, vai ser um marco na história da humanidade, né? E talvez daqui a alguns anos isso esteja nos livros de história, quando estudarem esse 2020, vai ser um marco na história, com certeza absoluta. Mas as pessoas vão utilizar esses marcos de maneira diferente, de acordo com a sua história e com as suas possibilidades naquele momento. Verdade. Eu acho que a palavra-chave dessa tua fala e da pandemia no geral e das transformações que as pessoas fazem é o tempo. O cotidiano normal, entre aspas, normal, né? Que o de hoje em dia também é normal. Mas o cotidiano no padrão que a gente tinha antes, não tinha muito tempo para si e nem muito tempo, assim, para se auto-refletir. As pessoas hoje em dia estão pegando tempo, geralmente, a maioria das pessoas, e estão extrapolando de atividades, por assim, igual tu falou ali, exagero, então, vamos supor, de exercícios, fazem muitas tarefas, e isso seria saudável? Não, é nem um pouco saudável. Eu chamo de ativismo, né? Essa coisa da gente querer se sentir produtivo o tempo todo, né? Isso também é uma marca da nossa sociedade, né? O ócio é muito mal visto, né? A pessoa, ela tem que estar ocupada o tempo todo, né? Para ser um ser humano bem aceito na sociedade que a gente vive, ela tem que estar ocupada o tempo todo, ela tem que estar fazendo coisas o tempo todo, ela tem que estar produzindo o tempo todo. E que é um pouco desse ritmo, desse tempo, como tu evidenciou na tua fala, que as pessoas, na verdade, não tinham, né? Porque era tudo tão encaixado, horários tão ocupados de coisa, que a pessoa não tinha tempo. Mas a gente pode perfeitamente transferir isso para um momento como esse que a gente está vivendo de pandemia, que é essa necessidade que algumas pessoas acabam tendo de se manterem ocupadas o tempo inteiro, mesmo estando dentro de casa. Tô dizendo aqui que não é para fazer nada, que não é para se envolver com as coisas, não é isso. Mas essa medida, né, e tudo quando a gente fala de ser humano, é uma questão de medida, né, entre o que é patológico, entre o que é a doença e o que é a saúde. Então, assim, tudo é uma questão de medida, é a sintonia fina mesmo. Então, assim, qual é essa medida? Ela é individual, é aquilo que a pessoa fica bem podendo não sofrer. Poxa, eu tô cansada, eu preciso escutar isso, eu preciso descansar. Eu tô com a minha cabeça cheia de coisa, eu tô me sentindo angustiada, eu tenho o direito de parar um pouco. E quando a gente pensa, por exemplo, na situação que a gente está vivendo, né, de trabalho remoto, é extremamente complexo você entender o trabalho remoto como trabalho que tem um tempo determinado, porque como você está conectado o tempo todo, as coisas chegam o tempo todo de trabalho, né? Então, assim, às 7 da manhã, tem gente que está trabalhando, à meia-noite tem gente que está trabalhando, mas tu não estás trabalhando em regime de plantão, né, ou de sobreaviso. As pessoas estão trabalhando a sua carga horária de trabalho, né, que dentro de casa, lógico, ela é diferente do que quem está lá no seu local de trabalho, porque a gente tem as outras interferências todas do ambiente doméstico. Mas, assim, tem pessoas adoecendo porque não conseguem colocar essa medida de que o trabalho remoto é um trabalho como no presencial e ele tem um horário, né? Então, assim, tem gente que está se sobrecarregando. E aqui é o trabalho, aqui é a escola, aqui, enfim, né? Eu tô citando o trabalho, mas vale para qualquer circunstância da pessoa não saber lidar com esse tempo, de não saber lidar que, bom, eu tô vivendo uma rotina que é completamente diferente da que eu tinha anteriormente e que me exige coisas diferentes, inclusive emocionalmente falando. E que para eu me manter bem, eu vou ter que respeitar isso, para não adoecer, para não ficar mal e para poder calibrar melhor esse tempo que a gente tá dentro das casas ou aqueles que não estão podendo estar dentro de casa, que continuam seus trabalhos, né, fazendo as suas coisas na rua, com preocupações que são maiores, mas ainda assim vivendo num tempo que não é um tempo, entre aspas, normal.
Bom, e com essa fala da Fernanda, a gente encerra o podcast por aqui. Eu espero que os senhores ouvintes, as senhoras ouvintes, tenham tirado algum proveito, tenham tirado algum deleite desse tempo que nos acompanharam. Tchau, tchau, gente. Abração.